Estamos, então, retornando com o nosso estudo da carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós veremos hoje, então, do capítulo 2, no verso 16 ao verso 23. Vamos, então, concluir o capítulo 2 de Colossenses. Foi uma bênção estar com os nossos convidados, aprendemos um pouco mais da parte de Deus através do pastor Leonardo, através do irmão Júlio César, mas também é bom retornar esse momento e darmos continuidade ao nosso estudo, né, a nossa proposta. A abertura hoje foi com a Andressa, e a gente vai dar, então, o seguimento ao nosso estudo. Bom, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, do verso 16 ao verso 23. Diz assim o texto. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Vamos ao Pai em oração. Feche seus olhos aí comigo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Nós cremos, Senhor, que tu estás aqui. Mesmo que estejamos cada um em nossas casas, o Senhor se faz presente em todo lugar. E assim, Senhor, nós te louvamos, certos de que não estamos sós, onde quer que estejamos, pois o Senhor está conosco. Deus, nós louvamos o teu santo nome, te exaltamos, Senhor, por Jesus Cristo, o justo, o Cordeiro Santo, que se fez, Senhor, propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque não fosse por Cristo, todo esse momento seria em vão, porque o Senhor certamente não nos toleraria em sua presença, mas porque o Senhor é Deus de amor, entregou Jesus Cristo para que ele fosse, Senhor, esmagado e moído pelas nossas transgressões, de maneira que agora somos feitos santos, filhos de Deus, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos exorta, que nos conforta, que nos constrange, que nos direciona, Senhor, ao céu, até ao Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos guiar durante esse estudo. Que o teu Espírito possa quebrantar os corações, possa ministrar a tua palavra, possa ensinar-nos, Senhor, em nome de Jesus, a ouvir a tua voz, a compreender esse texto tão caro, tão precioso. Fala aos nossos corações, revela a tua palavra, Senhor, e opera poderosamente em nossas vidas. Que o evangelho aqui dito, que o evangelho ministrado e pregado, ele possa ser um evangelho vivido, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações e revela a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos.
Bom, você se recorda da história da Branca de Neve e dos Sete Anões? Essa história ela é clássica, não é verdade? E se a minha memória não me falha, a Branca de Neve e todo o seu contexto ali é que por ela ser a mais bela do reino, ela acaba se tornando ali, né, o alvo do desafeto da sua madrasta, a bruxa má, não lembro se ela tem nome na história. Bom, em dado momento nessa história a gente sabe que ela precisa fugir e acaba se refugiando na floresta junto dos anões, né? E tem todo aquele momento fantasioso ali que está na nossa mente, está no imaginário popular. O curioso é que num dado momento a moça ela recebe ali a oferta de uma senhora um tanto suspeita, que é uma maçã. Ela decide não julgar o livro pela capa e apesar da senhora ser suspeita, ela aceita a maçã, ela come a maçã e ela é dada como morta até que o príncipe chegue e tem todo aquele momento romântico ali. O curioso é que a lição justamente deste momento na história não é que a moça deveria ter sido preconceituosa ou ela deveria ter olhado aquela pobre senhora com maus olhos. Não é disso. A lição naquele momento é que a heroína pagou o preço de sua ingenuidade. A lição é que não devemos ser ingênuos, principalmente quando a nossa vida está em jogo. É mais ou menos isso que aquele momento do desenho ele tem para nos dizer. E a pergunta que eu gostaria de fazer, que eu gostaria que você tivesse em sua mente, é que quando o assunto é a nossa vida, será que devemos tratar dela com ingenuidade? Quando a nossa vida está em risco, nós deixamos ela à luz do acaso, à mercê da sorte, das incertezas? Ou agimos com precauções, tentamos ser precavidos, zelando o tanto quanto possível pela nossa vida? Bom, creio que você me dirá que sim, que o importante é zelar pela vida, é agir com precaução, não ser ingênuo quando o assunto é a nossa vida. E te faço uma nova pergunta: e quando o assunto é a sua alma? E quando o que está em risco é a alma, é a nossa alma, é a sua alma, é a minha? Como deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser o nosso procedimento? Uma vez que o que está em risco é muito caro, é muito precioso. Com essa introdução, nós retornamos para a carta aos Colossenses, porque ela está tratando de algo precioso. O que há aqui em jogo são almas, são vidas. Pessoas estão em risco. E eu creio que você se recorda, caso não, existe todo o material disponível no YouTube. Todas as nossas lições elas são transmitidas, elas são colocadas ali disponíveis no YouTube. Você pode ali assistir, você pode usufruir desse momento, estudar. Mas para que a gente não se perca aqui, é importante recordar de algumas coisas rápidas para que você possa usufruir melhor deste momento do dia de hoje do estudo. Bom, Paulo fica sabendo das necessidades e qualidades daquela comunidade, da comunidade ali em Colossos, através de Epáfras. Quem nos trouxe essa mensagem foi nossa irmã Andressa, foi a nossa terceira ou quarta, se não me falha a memória. Nós sabemos que Paulo também não visitou aquela comunidade, ele nunca esteve em Colossos, ou se esteve, pelo menos ele não foi visitar aquela igreja. Em sua carta, nós já vimos que ele diz que tem desejo de conhecê-la, mas ele não a conheceu ainda pessoalmente. Então, o que ele sabe é do que ele ouviu falar sobre a fé dos Colossenses, isso está no capítulo 1, versos 5 e 6, e do que Epáfras trouxe para ele sobre aquele grupo, aquela igreja, naquela localidade. Nós sabemos que a região também ela sofreu ali com terremotos, o enriquecimento das cidades vizinhas fez com que aquela região ela caísse num esquecimento e tornou-se então um lugar um tanto quanto carente
desprovido ali de atenção. Haviam ensinos perigosos, isso é muito importante para a lição de hoje. Falsos mestres rondavam aquela igreja, aquele grupo. E nós já falamos em extensão do gnosticismo, mas hoje vamos falar de outros ismos que também são perigosos, que também são preocupantes. Bom, no nosso último estudo, a Andressa ela expôs com bastante propriedade, com qualidade, dos versos 11 ao verso 15 do capítulo 2, e concluiu a mensagem explicando que Cristo cancelou a escrita de dívida na cruz do Calvário. Nós não devemos nada, graças a Jesus Cristo. Ela até brincou que o carnezinho a gente paga, mas no céu não há mais dívida, ok? Com Deus não temos mais dívida, ela foi aplacada, ela foi eliminada graças a Jesus Cristo. O verso 15 termina justamente concluindo, nos informando que Cristo triunfou na cruz. E é muito importante que você se lembre disso. Hoje, se a nossa mensagem tivesse um tema, ela seria os perigos que as heresias provocam ou trazem, ok? E foi importante falar do verso 15, porque começar pelo verso 16, você nota que a primeira palavra é portanto, ou seja, dando continuidade a uma linha de pensamento. Ele dá continuidade ao discurso. Então, para que você compreenda aonde ele quer chegar e o que mais ele tem a nos dizer, a gente precisa ter em mente justamente os últimos versos. É por isso que a sua palavra, a mensagem, né, a primeira palavra do verso 16 é a palavra portanto. Então, leia comigo rapidamente o verso 14 e o verso 15 para você ter em mente aqui o que está acontecendo, o que Paulo está abordando com aquelas pessoas. Veja a partir do 13, vai ficar melhor. Verso 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-o na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A Andressa pediu até um aleluia nesse momento. Se você quiser falar aí agora, é propício também, porque Deus é digno de aleluia, Cristo é digno de louvor, porque na cruz ele triunfou. Então Paulo começa a partir do verso 16 dizendo que, portanto, graças a isso, uma vez que, e ele vai dar continuidade à sua fala, ao seu discurso. Então, visto que Cristo triunfou na cruz, visto que Cristo perdoou as nossas dívidas, o nosso pecado, visto que Cristo triunfou sobre a cruz, na cruz, agora nós caminhamos para o verso 16 e 17. Ele tem coisas para nos dizer. Acompanha comigo. Verso 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Que bênção! Toda vez, meus irmãos, que a gente vai estudar a palavra do Senhor, a gente precisa fazer algumas perguntas para ela, né? É bom fazermos perguntas para o texto. O que o texto está querendo dizer? Qual é o sentido? É por isso que você já deve ter notado que quando damos os nossos estudos, a gente tem ali um apanhado histórico, a gente tenta colocar à nossa disposição alguns recursos para que a gente possa compreender o que o texto, onde o texto quer chegar, o que estava acontecendo, para que a gente usufrua melhor deste momento. E algumas perguntas que eu gosto sempre de fazer para o texto, e você pode também fazer aí em sua casa, pode utilizar isso como um recurso na hora de estudar a palavra de Deus, é o que o texto quer dizer. Então você precisa tentar entender se tem ali algo de histórico, algo de moral que está tentando nos trazer. Qual o perigo
que a conduta que o texto aponta nos traz, ou qual é o benefício que ela nos traz, e, por último, se isso é relevante para os dias de hoje. Então, pensando nos versos 16 e 17, faremos essas 3 perguntas. O que o texto quer dizer? Qual é o perigo que esta conduta traz? E se isto é relevante para os dias de hoje. Bom, você acabou de ler o verso 16 e 17 comigo, e ele fala sobre o julgamento, sobre pessoas que observam, né, o comer ou beber, ou guardam algum dia ou outro. E para isso eu quero trazer uma analogia, uma ilustração aqui para você sobre a minha vida. Eu acabo utilizando muito minha vida como um recurso didático para que você possa compreender aqui a mensagem. E hoje não vai ser diferente. Quando eu era mais novo, 10, 9 anos, meu avô ele era bastante rigoroso quando o assunto era a benção, né? A gente já popularizou a bênção como benção naquela época. Havia ali o costume de tomar a benção. Tem gente que faz ainda hoje, é bonito, mas é a ideia de pedir para que o seu neto, para que o seu filho, você pede para o seu avô, para o seu pai, que ele te abençoe. Então a benção é nada mais do que isso, você pedir pela benção. E meu avô era muito rigoroso com isso. Se desse 6 horas, e ele toda vez, nesse horário, ele estava ouvindo seu radinho, o radinho cantava ali o horário, dizia que eram 6 horas da noite, era o momento em que nós deveríamos pedir a bênção a ele. Seja se estivéssemos na casa dele ou se eu estivesse na minha, que ficava acima dele. Deu esse horário, eu deveria descer, tomar a bênção. Não só eu, meu primo, minha irmã, nós deveríamos tomar a bênção ao nosso avô. O curioso disso é que não importava se eu tinha passado o dia inteiro com meu avô, não importava se eu tinha feito coisas boas para ele. A gente poderia ter tido um dia agradável. Eu poderia ter feito inúmeras tarefas que ele me pediu para fazer. Mas se às 6 horas eu não pedisse, não tomasse a bênção, nada disso tinha valido. E a minha escrita de bom neto teria sido cancelada naquele momento. Não importava a minha conduta. Se eu não observasse a prática de tomar a bênção, aquilo poderia me considerar um neto ruim, um neto mau. Tá certo que agora ele tá mais light, tá muito mais brando, e isso agora a gente só olha e ri desse momento. Mas fica aí o curioso, né, dessa mensagem. O que esse tipo de conduta ele pode nos trazer? A verdade é que para ele, enquanto avô, havia toda uma questão de sua cultura, de sua história. Ele entendia-se como patriarca da família e na cabeça dele não poderia pensar que um neto não gostaria de tomar a bênção, não gostaria de ser abençoado, ou que não respeitasse ao ponto de pedir para que ele abençoasse. Era isso que perpassava ali na mente dele. Mas no final das contas, naquele momento, às 6 horas da tarde, da noite, havia uma prática que deveria ser observada, havia um rito na minha casa que deveria ser observada, que era a hora de tomar a benção. Caso isso não fosse feito, eu poderia, minha irmã, meu primo, poderíamos então ser considerados netos ruins, netos mal educados. O que acontece então é que a prática, o rito, ela tinha poder para testificar se eu era bom ou não. Observar essa prática, então, tornava-se crucial para a minha vida enquanto neto. E nesse caso, quando pensamos no Evangelho, quando pensamos, então, na vida do cristão, esse texto aborda justamente este problema, esta temática. A observância de ritos tornando-se maior do que a conduta. Percebeu? Um rito ficando acima de uma conduta. E quando isso ocorre, temos um problema. O que Paulo aborda nesses 2 versos é justamente o perigo que uma prática e que um rito é capaz de trazer
se observados apenas pelo objetivo do seu próprio rito, pelo seu primeiro sentido. Entende? Se a minha conduta fosse avaliada juntamente com a observância, ok, mas não. A conduta estava abaixo do rito. E há um problema para isso. A prática de observar um rito ser maior do que a conduta de um cristão tem um nome. E esse problema, esse perigo, se chama legalismo. Você já pode ter ouvido falar sobre o legalismo, e isso é um problema. Algo que nós cristãos não devemos compactuar. Espero que você esteja caminhando comigo aí. Então, o que o texto quer dizer? Primeira pergunta. Verso 16, ele fala sobre comida, ele fala sobre bebida, ele fala sobre observar algumas datas festivas. O que é isso? Esses eram hábitos religiosos judaicos tradicionais. Eram coisas que eles deveriam fazer. Eles deveriam abster-se de algum tipo de comida, deveriam abster-se de algum tipo de bebida, deveriam comemorar datas específicas. O texto até cita a celebração da lua nova ou dos dias de sábado, momentos que deveriam ser observados. E aqui cabem duas explicações, né? A primeira delas é que havia em Colossenses aqueles que deturpavam essas observâncias com práticas do paganismo, traziam para a Páscoa, traziam para essas festas práticas pagãs, e isso não é bom. E haviam outros que observavam este costume pensando que o ato em si os tornava mais santo e por isso melhores, portanto aceitos e quem sabe dignos de estarem na presença de Deus. Percebeu? Enquanto um era a observância de um momento cristão, de um rito cristão, e aí eles inseriam práticas que eram pagãs, contrárias, dentro daquele momento, e a outro extremo era o simples fato de observar aquilo, achando que aquilo por si só te fazia um bom cristão. Lembra do publicano fariseu? O fariseu se aproxima de Deus falando que obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse cara. Eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou seja, a prática dele, a sua observância fazia com que ele pensasse que ele era mais santo, porque observava preceitos e ritos. Mas segundo Cristo, quem desceu perdoado, quem desceu com o favor de Deus, foi o publicano, e não o fariseu. Bom, há um perigo quando pensamos que observar um ato por si só nos confere dignidade. É importante lembrar que diante de Deus ninguém é digno. Fomos feitos dignos em Cristo Jesus. Se alguém é digno, é o Cordeiro. É o primeiro santo, é o único, é aquele pelo qual todos nós somos santos. Não fosse os méritos de Jesus, não haveria dignidade para que pudéssemos se aproximar do Senhor. Se nós somos dignos de alguma coisa, é porque em Cristo fomos feitos dignos. Mas sabemos que somos pecadores. Pecadores perdoados, pecadores arrependidos, pecadores convertidos, mas pecadores. Segunda pergunta, então. Qual é o perigo que essa conduta nos traz? Essa conduta, então, de colocar um rito acima de uma conduta. Né? Qual é o perigo dessa prática? Ou melhor, de colocar um rito, a observação de um rito em cima de uma conduta. É simples. Cristo ele deixa de ser único e suficiente para a salvação. As ações e as obras passam a ser não mais um resultado da salvação, mas o meio pela qual ela é garantida. Vou repetir, é importante. Cristo deixa de ser o único e suficiente para a salvação. Ora, se eu posso me aproximar a Deus dizendo, Senhor, eu vou todo domingo à igreja, isso aí já me garante um mérito contigo. Não, não garante. Senhor, eu continuo dando meu dízimo, eu tenho lá minha carteirinha de dizimista e, se você ver, está tudo carimbado. Também não diz. Senhor, a minha revistinha da escola dominical
está estraçalhada, eu estudei ela toda, está anotada. Nada disso vale. Isso não nos faz aceito. Isso não nos garante salvação. As ações e as obras passam, então, a não ser mais um resultado da salvação, mas o meio pela qual ela é garantida. Olha a diferença. Fui salvo em Jesus Cristo. O Senhor se fez presente e houve luz onde havia trevas. Foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, nós vimos isso. Então agora, a vida que eu vivo é diferente, porque não vivo mais sobre o jugo do reino das trevas. Vivo agora sobre a luz do Cordeiro. Então a minha conduta, as minhas obras, as minhas ações são resultado dessa mudança. Eu não faço essas coisas para a salvação. Eu faço essas coisas porque fui salvo. Entende? Agora, é completamente diferente se você entende que, Senhor, eu preciso ir para a igreja todo sábado, todo domingo, senão eu não vou ser salvo. Senhor, eu preciso dizimar, senão eu não vou ser salvo. Senhor, eu preciso fazer tais coisas, senão eu não vou ser salvo. O perigo de desconfigurar a religião é o que faz esses crentes da mídia serem exemplo, quando a última coisa que eles deveriam ser é exemplo. Entende o perigo da conduta? Hoje em dia parece que há uma facilitação em ser cristão. Pensam-se que é só, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí continua aquela vida de pecado, continua aquela vida pagã de ímpio e pensa que está tudo certo, que foi tudo corrigido. Se Cristo morreu pela sua vida, você dá frutos de uma vida transformada. Isso é muito importante. Veja o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 23 a 25. Abra comigo. Você vai recuar algumas páginas para trás. Gálatas, capítulo 3, verso 23 a 25. Diz assim. Vou dar um tempo para vocês encontrarem enquanto eu bebo uma água. Gálatas 3, 23 a 25. Diz assim. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Lembra da pergunta da Andressa em sua última mensagem? Alguém aqui é capaz de cumprir toda a lei? Ela nos trouxe até as informações sobre a Torá, cerca de 365 condutas que não deveríamos tomar e outras 600 que deveríamos, se a minha memória não me abandona. E a pergunta dela foi, é fácil ou é difícil corresponder, respeitar essas leis? E aí, muita gente respondeu difícil, o nosso pastor ele obliterou a conversa dizendo que é impossível. Ele está certíssimo nisso, é impossível observar a lei, de modo então que um rito ou uma conduta não tem valor, principalmente porque ninguém é capaz de completar a lei. Apenas Cristo Jesus foi, e é nos méritos dele que andamos por esse caminho. Veja também o que o capítulo 7 de Romanos tem para nos dizer. Romanos 7, do capítulo 12 ao 16. Você vai mais algumas páginas para trás. Romanos, capítulo 7, do verso 12 ao verso 16. Diz assim, de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento,
ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Vamos lá. Romanos é uma carta complicada à primeira vista de ser compreendida, né? A gente já viu que Filipenses é a carta da alegria, Colossenses, então, uma carta de conduta contra falsos mestres, falsos ensinos, mas Romanos é provavelmente o maior tratado teológico que existe na Bíblia. E Paulo está dizendo o seguinte: por eu ser mau, eu não consigo cumprir uma lei boa, mas a minha maldade não invalida a lei. A lei continua sendo boa, mesmo que eu não consiga cumpri-la. Pelo contrário, o fato de eu não conseguir cumpri-la deixa evidente a maldade que há em mim. A lei continua sendo boa. Eu não consigo cumpri-la porque eu não sou espiritual. Como disse o verso 14, porque fui vendido pelo pecado. Nós, infelizmente, lutamos constantemente contra o pecado que tenazmente nos assedia. E diante desse combate, desse conflito, temos que viver diante de uma lei que aparentemente nos esmaga, mas ela continua sendo boa. O que não é bom sou eu. Só porque a média de uma prova é algo que eu não consigo alcançar, não invalida a prova. Entende? Eu conheço uma coisa ou outra sobre não atingir a média numa prova, mas deixa isso para lá, deixa isso para outra hora. Bom, uma vez que compreendemos essas coisas, vamos para a terceira pergunta. Isso é relevante para os dias de hoje? Ainda acontece? Falar sobre esse assunto é digno, é justo? Nos traz alguma aplicação? Certamente que sim, porque ainda hoje há pessoas que pensam que são mais santas do que as outras porque observam ritos, porque observam práticas e costumes, mas tem condutas reprováveis. A gente tem praticamente aí um linguajar, toda uma linguagem do cristão. É varão, é vaso, é irmã, é varoa, é glória. Tem toda uma forma de se comunicar e a pessoa, quando se converte, vai utilizando, vai gostando da brincadeira, vai gostando da forma de falar. Mas isso não tem poder para nos transformar em santos. Pelo contrário, às vezes nos deixa cada vez mais evidente quão pecadores nós somos. Se falamos dessa forma e continuamos cometendo os absurdos de uma vida que não conhece a Jesus. O capítulo 8 de Romanos, e você já está no livro porque você abriu comigo, o verso 1 a 4, ele tem coisas importantes para nos dizer. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Está comigo até aí? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, em Cristo Jesus, tudo que eu não era capaz de cumprir foi cumprido. Portanto, fui perdoado e vivo com alegria. E aí nos cabe a pergunta: se fomos feitos livres em Cristo, por que nos daríamos as correntes de uma prisão? Fomos chamados para a liberdade. Para que então entender que temos que vestir uma roupa assim, temos que deixar o cabelo assado, senão não compactuamos com o Evangelho? Eu não preciso de montes. Eu não preciso ficar tantos dias sem ingerir tal comida, ou outros dias só bebendo tal bebida.
Cristo já é suficiente. Ele já é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus. Não precisamos de nada mais. Caminhando, verso 17 do nosso texto de Colossenses, ele tem algo a nos dizer. Colossenses 2, verso 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Dependendo da sua versão, pode ter até uma colocação da palavra corpo dentro do verso 17. E há aí um motivo pelo qual Paulo usa a ideia da sombra e a ideia do corpo, né? A sombra das coisas que haviam de vir. Quando eu namorava a Bruna, ainda éramos noivos, ela me pediu para buscá-la. Não lembro se íamos a uma festa, eu não lembro o que nós íamos fazer naquele dia, mas ela me pediu para buscá-la. E quando eu fui buscá-la, ela estava de costas para mim, ela não me viu chegando, mas quando eu cheguei bem pertinho dela, ela já me cumprimentou. Ela, oi, tudo bem? Sem virar para mim. E aí eu fiquei surpreso, eu falei, ué, como você sabe que eu tô aqui? Como você me viu? Aí ela disse, a sua sombra, eu te reconheci pela sua sombra, porque havia um poste bem perto de onde ela estava, ou melhor, um pouquinho atrás de mim, e aquela luz jogou a minha sombra para perto dos pés dela. De modo, então, que quanto mais eu me aproximava, mais o meu formato, a minha sombra, ficava evidente para os pés, para ela. E ela disse, te reconheci pela sua sombra. Bom, naquela época eu estava até um pouquinho mais magro. Mas, enfim, ainda assim ela conseguiu me reconhecer pela sombra. O fato, meus irmãos, é que ela não estava esperando pela sombra. Ela esperava por mim. Mas a sombra lhe ajudou a me reconhecer quando eu me aproximei. A sombra, para Bruna, foi um indicativo de que o noivo estava perto e que o noivo se aproximava. Graças a isso, ela esperou. Eu acho que você já pegou a visão. Não é verdade? Eu acho que você já entendeu que nós esperamos pelo noivo e naquela época, uma vez que o noivo não havia chegado, nós o reconhecíamos pela sua sombra. Essa era a ideia que Paulo traz no verso 17. Os ritos, as observâncias eram sombras daquilo que havia de vir. Era um reflexo do meu comportamento ou de como eu deveria me comportar diante do Cristo. Abnegando, lutando contra os meus pecados, amando, respeitando, observando a sua lei, a sua palavra. Entende a ideia? A sombra, ter visto a incidência daquela sombra, me fez esperar, fez a Bruna esperar pelo noivo. Só que o noivo veio. Ele veio. Eu não preciso mais olhar para a sombra, porque o noivo chegou. Nós vemos a Cristo, nós o vimos. Essa é a ideia de Paulo para os Colossenses. Nós não estamos falando de alguém que há de vir, ele vai voltar, ele já veio. Nós conhecemos, se não o vimos, há pessoas que o viram. Existem relatos, existem registros. O vimos através de sua sombra, então, compreendemos e o respeitamos. A partir daqui, então, há essa compreensão de que a sombra seria uma espécie de indicativo daquilo que deveria ser observado. Bom, quero ler um parágrafo interessante sobre essa questão do comentário bíblico que temos utilizado também, do Hernandes Dias Lopes, sobre Colossenses, e a página 145 ela traz algo interessante para nos dizer. Ela diz o seguinte: na mesma linha de pensamento, Russell Norman Chaplin diz que a palavra sombra deve levar-nos a pensar nos seguintes pontos. Ela fala de inexatidão, fala de natureza incompleta, falta de substancialidade, temporalidade, inferioridade, simbolismo, diferença de natureza, questões cerimoniais contidas em ritos, que são coisas
indispensáveis. Estas coisas são as quais os legalistas se agarravam à sombra, mas o corpo é o de Cristo. Quando a realidade chega, não precisamos mais da sombra. Por que retornar à sombra quando já temos a realidade? Entendeu o drama? O perigo do legalismo é justamente trazer para tornar vivo aquilo que já foi passado, porque Cristo já chegou. E aí, a observação dessas práticas, de alguma forma, dizem como devemos agir ou como não devemos ser, ou se somos mais ou menos santos. Não é por aí. O perigo do legalismo está justamente aí. Coisas com as quais nós não devemos compactuar, meus irmãos. Bom, o tempo é meu inimigo, mas eu vou caminhar mais um pouco. Era meu objetivo concluir o capítulo, mas vamos ver até onde podemos ir com a paciência dos irmãos. Verso 18 e 19, tem coisa importante também aqui. Diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal se torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. E aqui cabe também um momento, uma informação curiosa. Eu conheci uma vez uma moça, num curso que fiz, em que ela dizia ter experiências inigualáveis, indizíveis com Deus. E ela contava coisas que Deus agia, como Deus agia com ela, com a vida dela, que Deus não agia mais em nenhum outro lugar. Não via nem na Bíblia aquilo. Ela dizia que ouvia a voz de Deus de maneira literal e audível. Havia timbre e havia tom na voz de Deus. A ideia dela não era que ela ouvia a voz de Deus na Bíblia, mas Deus falava aos ouvidos dela. E ela dizia que quando eu estivesse num bom momento, quando eu estivesse caminhando com ela, quando eu estivesse maduro, essas coisas iriam acontecer e Deus seria audível e claro. Bom, uma coisa ela estava certa, Deus seria audível e claro, mas através de sua palavra. E naquela época eu era qualquer coisa menos maduro na fé. Bom, o curioso é que isso foi conversado num dia da semana e no outro dia da mesma semana ela conheceu um primo meu que hoje está assistindo nosso estudo. É uma pessoa que tem buscado ao Senhor, mas naquela época ele deve se lembrar que éramos avessos ao Evangelho. Eu era um tanto curioso, mas ele era avesso. E ela ficou encantada por ele. E quando percebeu que ele era avesso ao Evangelho, ela começou a agir da forma que pensou que o encantaria. Então já falava como ele, se comportava como ele, falava coisas que achava que ele ia gostar. Na mesma semana, e não percebeu, e fazia isso na minha frente, não percebeu que havia uma incoerência no procedimento dela. E minha única explicação, meu único pensamento foi: essa moça não sabe do que está falando. Porque se alguém que tem uma relação tão especial, que não está nem descrita na Bíblia, que só ela tem, abre mão disso por causa de um rapaz, então tem algo errado aí. Bom, aqui está o segundo perigo que Paulo tem para nos trazer, que Paulo quer tratar, quer deixar claro para você e para mim. Se alguém insere informações do evangelho, no evangelho que não estão na Bíblia, esse perigo tem nome também, e se chama sincretismo. Numa pesquisa rápida no Google, a palavra sincretismo é caracterizada como a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação dos seus elementos.
Eu diria que é o enxertar de práticas e costumes de outras religiões na sua religião. Ou seja, eu tenho uma religião A, vou pegar costumes, vou pegar práticas da religião B e vou inserir na religião A. E era isso que estava acontecendo com os colossenses. Havia agora uma prática de adoração a anjos. Na Bíblia, em momento nenhum, isso acontece. Não há respaldo para que anjos sejam adorados. Mas ali havia uma espécie de sincretismo. De alguma forma, as culturas pagãs que rondavam Colossos, agora elas eram pegadas, absorvidas e inseridas no cristianismo. Este é o problema do sincretismo religioso que ocorria em Colossos. E aqui cabe um alerta. Quando o povo de Deus começa a adaptar costumes do mundo para a sua própria vida, os sofrimentos eles vêm logo em seguida. Se você adapta um costume do mundo, traz para a sua vida religiosa, no horizonte, você já pode ver problemas, já pode ver que sofrimento virá. Duvida de mim? Abre 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ver algo curioso acontecendo. 1 Samuel, capítulo 8. Muitas páginas para trás. Lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao 7. Algo forte acontece. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 ao 7. Diz assim: Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como um rei. E o curioso é que Samuel dirá as palavras de Deus para aquele povo, dizendo que porque pediram um rei, ele colocará jugo pesado em suas costas. Os seus filhos serão levados para carros de batalha. Haverá morte, haverá pesar. Tudo isso porque vocês escolheram um rei e rejeitaram o rei dos reis. E a resposta do povo, mais para frente, é: tudo bem, ainda assim nós teremos um rei para nos guiar. É o cara que está errado, foi advertido do erro, mas caminha em direção ao seu destino de erro. Bom, o verso 18, ele tem algumas informações lá do capítulo 2 de Colossenses. Ele traz a informação de impeça de alcançar o prêmio. Note que a aparência, ela é boa, é uma conduta que parece nobre, mas o resultado é terrível. Não é à toa que Paulo chama a atenção falando sobre falsa humildade, porque o que esses mestres diziam era que a adoração de anjos era uma conduta humilde. Olha só que bonito que parece. Uma conduta humilde. Porque nós somos pecadores, nós somos imorais, o nosso corpo ele é maculado pelo pecado, ele é mau, a matéria é má, de modo que nós não podemos nos aproximar daquele que é 3 vezes santo, como disse, como está escrito no livro de Isaías, na boca dos próprios anjos, quando Elias tem a visão do Santo dos Santos, do trono do Senhor. Bom, na cabeça desses homens, a sua fala é que, já que Deus é 3 vezes santo e eu não sou, eu adoro os anjos como meio intermediário para que eu alcance Deus. Dessa forma, eu acabo me tornando muito mais cristão que você, porque você, sem perceber, tenta se aproximar de Deus e não percebe a sua situação.
não percebe o quão pecador você é, mas eu me recolho à minha humildade, à minha insignificância e adoro os meios intermediários. Percebe o risco dessa fala? Ela parece bonita, mas ela soa com falsa humildade, com bastante orgulho. E qual é o perigo que essa conduta traz? Repetindo uma das perguntas que fizemos lá atrás. Quando a sua fé e sua conduta está baseado em outras coisas, significa que a sua fé, a sua esperança, ela está fora do Evangelho de Cristo. Nesse caso, havia conduta de adoração a anjos, havia toda uma percepção de visões, de revelações. E se essas coisas caminham mais fora do Evangelho do que dentro, e você crê nelas, significa que a sua fé está fora do Evangelho. Manter-se é uma experiência pessoal. Como, maior do que a palavra de Deus, atribui um juízo de valores perigoso, meus irmãos, onde a Bíblia fica em segundo plano. Eu já tive algumas conversas com pessoas que diziam, mas eu sei o que eu vivi. E quando uma pessoa diz isso, você começa a caminhar sobre uma rua perigosa. Porque dependendo de como você diga, de como você coloque o assunto, ela vai dizer, você está me chamando de mentiroso? De mentirosa? Bom, é importante entender que essas coisas têm as visões, se ocorrerem, revelações. Palavras do próprio Deus, elas têm que estar harmonizadas com a palavra de Deus revelada em sua Bíblia, em sua palavra. Entenda isso. Conheço um irmão que disse que teve uma visão, mas ele não diz para ninguém o que foi, nem o que viu, porque ele entende que aquilo foi guardado para ele, foi dito para ele, e mais importante do que isso, ele tem a palavra de Deus. Então isso é o mais importante que ele tem. Ele diz que aquilo que ele viu é muito menos importante do que aquilo que ele tem para dizer através da sua palavra, ou melhor, através da palavra de seu Deus. Então, numa conversa, ele comentou ter tido esse momento, mas que ele jamais vai abrir a boca, vai usar do púlpito para trazer essa informação, porque ele não vai usar um momento que é de Deus para falar de algo que foi só para ele. Entenda a questão aqui. Aquilo que foi revelado para todos, então é para todos, através da palavra de Deus. E é isso que nós transmitimos, é sobre isso que nós nos debruçamos. Há um conto, e eu já vou estar me aproximando aqui de finalizar, eu peço que você tenha paciência comigo, mas tem um pastor dessa da moda aí, um pastor que gosta de fazer piada, ele, pastor da mídia, ele pensou que estava tendo infarto, e ele foi ao hospital. E lá chegando, todos os enfermeiros, o corpo médico, deixou de preocupar-se com a saúde dele, começou a tirar foto com ele, começou a querer postar, fazer bumerangue, essas coisas da moda que eu não conheço. E tentaram ali pegar o autógrafo daquele homem. E no momento ali, o pastor, ele se estressou um pouquinho, ele falou assim, gente, vocês não estão vendo que eu tô passando mal? Eu estou para morrer. E aí um homem virou para ele e disse o seguinte, não, pastor, o senhor não vai morrer não, porque o senhor tem promessa. E nessa hora, ele contando isso, esse ocorrido, a igreja cai na gargalhada. A verdade, meus irmãos, é que se você faz do púlpito um picadeiro, não se espante ao ser tratado como um palhaço. Se o púlpito é usado para fazer piadas, se o púlpito é usado para trazer outras coisas que não é a palavra de Deus, você ou é um palhaço ou é um impostor. E graças a esses homens, o evangelho é blasfemado nas ruas. É blasfemado entre os gentios. É por isso que escândalos aparecem e as pessoas dizem, olha, todo cristão não vale nada. Por causa de homens, de mulheres que têm condutas que não compactuam com a palavra de Deus, que não seguem o evangelho do reino. Caminhando, o verso 19, ele trata sobre a cabeça que está desconectada do corpo. Veja novamente. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas,
efetua o crescimento dado por Deus. O verso 19, ela é a única conclusão lógica do verso 18, que é: pessoas que não andam com Cristo certamente não estão conectadas com Ele. Pessoas que têm condutas diferentes do Evangelho certamente não estão conectadas com o Senhor Jesus. É por isso que em Mateus capítulo 7, ali, a partir do verso 21, o Senhor Jesus diz que haverá naquele tempo pessoas que dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas? E o verso 23, o Senhor diz: eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Bom, tendo dito isso, eu percebo que há um perigo demasiadamente grande em inserir ou retirar qualquer coisa do Evangelho ou da Palavra de Deus. Palavra de Deus, como ouvi alguém dizer certa vez, ela tem capa e contracapa, de maneira então que já foi encerrada as revelações. Lembra da palavra do nosso pastor? Você quer profetizar a vida de alguém? Leia a Bíblia para ele. É certo de que é isso que nos mantém diante do nosso Deus. Vou parar por aqui, verso 20 a 23, existe um outro perigo, é o perigo do ascetismo, mas num outro momento, talvez a Andressa dê continuidade a essa questão. Antes de concluir, eu gostaria apenas de ler um último texto convosco, que é Romanos capítulo 8, verso 28 a 32. Romanos capítulo 8, verso 28 a 32, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente com ele e de graça todas as coisas? A riqueza do Evangelho está em sua liberdade, na suficiência e no perdão em Cristo Jesus. Todas estas coisas revelam o amor de Deus Pai por nós. Amém? Vamos ao Pai em oração. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu é digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu é um Deus, Senhor, 3 vezes santo. Os anjos glorificam o teu nome desta maneira, em razão da tua santidade. Ó Senhor, nós glorificamos o teu nome também, dizendo que tu és santo, Senhor, tu és santo, Senhor. Fazemos coro aos anjos, reconhecendo que não há outro Deus. Senhor, mantenha a tua palavra em nossos corações. Continua, Senhor, nos exortando. Lembra-nos, Senhor, da tua mensagem. Cristo é tudo em todos. Observar ritos com atos são menores, Senhor, do que uma conduta correta, do que Cristo. O Senhor Jesus, ele veio, não precisamos mais de sombras, porque o Filho de Deus esteve entre nós, comeu conosco, foi à cruz, morreu, mas ressuscitou e agora está à destra do Pai. Esse Deus, esse Cristo que morreu e nos perdoou, voltará e nós esperamos ansiosamente por ele. E é por isso, Senhor, que mantemos os nossos corações e as nossas mentes em espera. Aguardamos a volta daquele, Senhor, que é totalmente santo.
Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Até que Ele retorne, mantém-nos, Senhor, firmes na Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, nos afastar nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Em nome de Jesus. Completa, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que eu não pude, Senhor, completar, aquilo que eu não fui capaz de concluir, porque sou um homem pecador, mas o Teu Santo Espírito é capaz de transformar e libertar corações. Por isso, Senhor, age com o poder do Teu Espírito. Abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.